Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo de número 4, versículo 13 em diante. Glória a Deus. Vou estar lendo então. A palavra de Deus diz assim: mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isto for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho e perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus, né? Eu estava lendo aqui essa passagem sobre sacrifícios pelo pecado por ignorância de toda a congregação. Nós sabemos que o povo de Israel, ele saiu do Egito e Deus colocou Moisés na direção daquele povo. E aquele povo, eles saíram apressadamente, né, do Egito, e muitos deles aprenderam coisas que não deveriam lá no Egito, porque eles, na verdade, a maioria deles, ou na verdade todos eles, nasceram lá no Egito. Eles nasceram lá, e eles estavam acostumados de ver sacrifícios a bois, a bezerros, e a tantas coisas, a águia, né, os deuses do Egito. E lá eles adoravam até o rio Nilo, eles adoravam rãs, adoravam muitas coisas, né? Tinha uma deusa lá que era uma rã. Então nós vemos que era um povo muito idólatra, aquele povo egípcio. E os hebreus saíram de lá e foram seguindo. Nós sabemos que para que eles não fossem perseguidos, Deus fez um grande milagre, né? Eles passaram através do mar por um caminho que Deus abriu. Mas depois o mar se fechou pela vontade do Senhor e eles ficaram longe do alcance daquele povo. Então eles estavam a salvo. Tinha todos os motivos para agradecer a Deus pelo grande livramento, porque eles ficaram 430 anos. A Bíblia diz que no dia que completou os 430 anos, o Senhor os tirou de lá. Foi muito tempo, né? Foi muito tempo. Quase a metade de um milênio eles viveram lá no Egito, e várias gerações nasceram lá. E esse povo então, depois de estar livre das mãos de Faraó, livre das fadigas do trabalho forçado que eles trabalhavam, livre daquela opressão que eles viviam como escravos, sem direitos, sem nada, Deus agora estava levando eles para a terra prometida. E não tinha coisa, eu acho que não deveria ter um motivo de maior alegria do que esse, de saber que em breve eles pisariam numa terra onde mana leite e mel, que era a promessa de Deus. Eles estavam caminhando, uma multidão muito grande, deveria ter muita alegria, estar louvando o nome do Senhor.
Como a pastora Vilma falou aqui hoje, quando a gente louva com o hino de número 515, é uma grande alegria esse hino, né? Um hino missionário, um hino muito alegre. Então eles tinham motivo também para se alegrar, mas eles, vira e mexe, o que eles faziam? Murmuravam. Eles murmuravam por causa de carne, né? Também a pastora Vilma falou que esses dias, que eles ficaram murmurando por causa de alimento, por causa de água, porque as águas eram amargas. As águas de Mara eram águas amargas, mas o Senhor fez a água ficar boa. O Senhor alimentou eles com maná, mas eles não queriam mais comer maná, eles queriam carne. E vieram as codornizes, para que eles pudessem comer. Só que o Senhor estava irado com eles por causa do seu pecado. E aquelas codornizes, ao invés de ser bênção para eles, se tornou para muitos um laço. Diz que antes que descesse pela garganta, muitos já morreram por causa da praga, porque eles eram murmuradores, muito murmuradores. Então esse povo estava caminhando e dando muito trabalho para Moisés. E nós vemos que quando eles pecavam, havia uma maneira certa para que se fizesse o sacrifício pelo pecado. Eles tinham lá armado o tabernáculo, onde existia o sacerdote. E naquele tempo nós sabemos que o sacerdote era Arão, o irmão de Moisés. Ele foi o primeiro, da ordem sacerdotal. Então ele foi o escolhido por Deus para que fizesse expiação pelo pecado. Mas haviam os outros que ajudavam nessa tarefa de fazer sacrifício. Não pense que era fácil. Tinha vez que eles tinham que imolar centenas de animais por dia. Então tinha que ter muita gente para fazer aquele sacrifício, era difícil. Mas Deus exigia assim, porque não existe expiação pelo pecado, a não ser com sangue. E naquele tempo era o sangue do cordeiro que era morto para representar Jesus, que ainda viria muito depois. E aqui nós lemos, mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, está vendo? Um pecado que eles fizeram, mas não, como se diz, por ignorância. Muitas vezes a pessoa peca porque ele não tem conhecimento da verdade. Se ele tivesse conhecimento, quem sabe não pecaria. Mas se eles fizessem algum pecado por ignorância, mesmo assim, não deixaria de ser pecado. Então o que acontece muitas das vezes no nosso país e em todos os países? Muita gente comete pecados porque eles ainda estão cometendo pecado na ignorância. Não sabem que é pecado, mas mesmo assim é pecado. Precisa se arrepender. E aqui nós vemos que eles tinham que levar um novilho, e no versículo 14: e o pecado que cometer for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. E ali os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Tinha que levar esse novilho representando, para representar todo o povo. E esse novilho deveria ser imolado. E ali nós vemos o que vai ser feito com o sangue dele. 16. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar, que está à porta da tenda da congregação. Olha, eles tinham que fazer isso, Pegava o sangue, aspergia naqueles véus, depois colocava no chifre do altar, porque o altar ele tinha umas pontas, ele tinha 4 pontas. Então, que eles chamavam de chifres, 4 pontas, ia aspergir o sangue naquelas pontas, e depois ia derramar o sangue na base do altar. Depois, no final das contas, eles iam tirar do novilho toda a gordura, queimar sobre o altar a gordura do novilho. E era interessante, tirava do redenho, do intestino, aquela que cobre o intestino, toda a gordura era tirada e queimada,
porque isso ia subir para Deus como um cheiro suave, e Deus ia perdoar os pecados. E fará a esse novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado, que aqui nós temos aqui no livro de Levítico todas as condições para que Deus pudesse perdoar o povo. Quando era o pecado do sacerdote, está aqui no capítulo 4, quando era o pecado de uma pessoa, quando era um pecado por um sacrilégio cometido, né? Alguma coisa sobre a lei, sobre o Senhor, um sacrifício por pecados ocultos, cada um tinha uma maneira, tinha que levar a oferta, e o sacerdote então faria conforme a lei que o próprio Deus tinha mandado e ensinado a Moisés. Então aqui queimou, ia subir aquele cheiro suave. E aqui diz, no 20: e fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial, o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Esse tipo de holocausto era chamado de o holocausto pelo pecado. Ele tinha que ser inteirinho queimado. Nada poderia ser comido dele. Muitas das vezes eles faziam ofertas e podia comer, mas era oferta pacífica. Essas ofertas aqui eram oferta pelo pecado. Não se comia nada dele, tinha que ser totalmente queimado. E aqui diz que então Deus perdoava o pecado da coletividade. Havia todo aquele ritual, o sacerdote ia fazer expiação pelo pecado e depois Deus perdoaria. E o que nós estamos fazendo em favor da nossa pátria é um pequeno sacrifício, vamos assim fazer, né? Porque Jesus já pagou o preço pela salvação do nosso Brasil, como de todos os países. O que nós temos que fazer agora, por isso que eu disse que é um pequeno sacrifício, porque o grande sacrifício, quem fez, foi Jesus. Não precisou matar novilho, queimar novilho, mas simplesmente Ele deu a vida dele por nós, e Ele morreu naquela cruz, pelo pecado de toda a humanidade. Então, assim sendo, para nós ficou mais fácil. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ir pregar a palavra. Existem 3 tipos de missionário. Tem aquele missionário que sustenta financeiramente a obra de Deus. Tem o missionário que ele fica orando pelo país. Ele também faz missões orando. E tem aquele missionário que vai. Então, né, tem aqueles de suporte, que é aqueles que oram e que sustentam os missionários que vão. Então, todos nós temos uma obrigação diante de Deus. Porque quando quando Jesus deixou a sua palavra aqui escrita para nós, Ele disse assim, lá em Marcos, né, no capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né, quem crer e for batizado será salvo. Então nós vemos que Jesus, Ele mandou, é uma ordenança dele que se pregue o evangelho. Nós não devemos ficar com a boca fechada se temos oportunidade de falar. Mas nós também podemos orar, nós também podemos contribuir. Nós aqui não temos missionários fora. Quem sabe um dia vai ter, nós não sabemos. Deus é quem sabe como Ele vai prosperar a obra dele, né? Mas uma coisa é certa, nós estamos com essas portas abertas. E de qualquer maneira, o nosso dinheiro que nós entregamos aqui é investindo para que as portas continuem abertas, para que Deus possa salvar. Mas é interessante aqui que esse povo, então, desobediente como eram, né? Toda hora eles caíam no pecado, na idolatria. Era muita coisa que eles faziam desagradável a Deus. Uma certa feita, o povo pecou terrivelmente contra o Senhor. E Moisés falou para Deus, Senhor, perdoa o pecado desse povo, senão risca o meu nome do livro da vida. Ele chegou a pedir isso, porque era muito grande para Moisés o peso daquela congregação, mas ele amava aquele povo. Então ele falou, risca o meu nome, se o Senhor não perdoar esse povo, não risca o meu nome do livro da vida. E Deus falou para ele, não, o seu nome eu não riscarei, mas o nome de todo aquele que pecar, esse eu riscarei. Então se a pessoa peca e nunca se converte, ele é um pecador obstinado. Eu sempre falo isso, porque no pecar, qualquer um de nós estamos sujeitos.
mas nós pecamos e sentimos que pecamos, e nós ficamos preocupados diante de Deus, e já vamos para a oração, e já pedimos perdão ao Senhor, e prometemos: Senhor, não vou mais fazer isso, e procuramos não fazer mesmo. Mas o povo de Israel era um povo muito obstinado, e esse povo era um povo que vira e mexe, eles pecavam fazendo as mesmas coisas. Então é obstinação, quando a pessoa teima em fazer o mesmo pecado e nunca se conserta. Uma certa feita eu estava na igreja lá em Camboriú, acho que eu já contei isso aqui. Eu estava na igreja, a igreja lotada, uma igreja muito grande, na sede lá. E eu estava sentada no púlpito nesse dia. Era a festa do coral, se não me engano, e a gente estava em cima no púlpito, né? Porque quem senta no púlpito geralmente são os obreiros, mas naquele dia a gente estava. A mocidade também sentava, né? Do outro lado. Aí eu estava lá olhando a igreja tão linda, né? Muito bonita a igreja. É bonito ver os vestuários daquelas irmãs, elas vestem uma roupa diferente da gente. Eu cheguei lá, fiquei igual um peixe fora d'água, porque eu não tinha roupa igual as delas, que elas usavam umas roupas compridas, né? Bonito mesmo, muito bem vestido, uns cabelos muito bonitos, porque eles são descendentes dos europeus, eles têm uns penteados diferentes, eles são bem diferentes, até o jeito deles, né? O nariz mais afilado, mais comprido, umas pessoas brancas, altas, são bem diferentes daquele povo. Olhei para a igreja e falei: nossa Senhor, eu com Deus conversando, que linda a igreja, por que alguns têm que ficar? Por que todos não podem subir? Claramente o Espírito Santo falou no meu coração, ele falou assim: porque muitos são obstinados. Está vendo? Você olha, está bonito, está lindo, mas você sabe o que está lá dentro daquele coração? Só Deus. Então pessoas que podem estar parecendo crente, muito bonito dentro da casa do Senhor, mas se for obstinado vai ficar, com certeza. O Espírito Santo falou muito claro para mim, ele falou: porque eles são obstinados. Peca, mas não se arrepende e volta a pecar sempre na mesma coisa. E era o que acontecia com Israel, a obstinação, né? Muitas vezes Deus quis consertar aquele povo e eles eram de dura serviço. A Bíblia diz: uma pessoa de dura serviço não se deixa consertar. A pior coisa é a pessoa não querer ser consertada. Se a pessoa não quiser, fica difícil. Deus deixa ele sofrer, ir para o pó, colocar o rosto no pó e chorar, muitas das vezes, porque no livro de Lamentações diz, né, chorai pelos vossos pecados, porque muitas das vezes a pessoa chora, mas não é pelos seus pecados, ele chora por qualquer outro motivo, que está sofrendo, foi abandonado, muita coisa que faz ele chorar, mas ele não chora pelos seus pecados. E a palavra de Deus diz que é para chorar pelos nossos pecados, ou seja, chorar arrependidos mesmo, né? Por isso que a palavra de Deus, Jesus e João Batista, eles pregaram a mesma mensagem: arrependei-vos e convertei-vos. Porque a pessoa às vezes não se arrepende, fica anos dentro da igreja, mas não se converte. Está lá sentado, está nos cultos, mas não se converte. Isso é muito terrível. Mas aqui então, como eu falei, então Moisés, ele queria que Deus até riscasse o nome dele do livro da vida, caso Deus não fosse perdoar aquele povo. Mas Deus falou: não vou riscar o seu nome, porque ele não estava desobedecendo a Deus, né? Mas aquele que desobedecer, a este eu riscarei o nome. Então, tem coisa pior do que ter o nome riscado do livro da vida? É a pior coisa, porque naquele dia que todos estiverem perante o Senhor, a Bíblia diz que abrirão os livros de tudo que nós fizemos aqui na terra. Tudo que eu faço e que você faz está escrito nos livros, mas existe um nome escrito em um livro só, que é o livro da vida. E a Bíblia diz que aquele cujo nome não for encontrado no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, quem não for encontrado o nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. E nós não queremos isso para os nossos patrícios, né, aqui do Brasil. Nós queremos que o máximo de pessoas se convertam, porque nós amamos o nosso país e amamos o povo brasileiro. Vê que a gente se dói
quando acontece uma coisa com um brasileiro, às vezes fora do país, a gente fica torcendo para que tudo dê certo, para que ele volte aqui para o país, que a gente não quer que ele fique lá fora, muitas vezes sofrendo injustiça. Então a gente ama o nosso povo. Não é doído ver aquelas crianças brasileiras presas em gaiolas como se fossem animais? Está muito triste aquela situação. Eu creio que todo mundo tem visto as reportagens, né? Tudo lá nos Estados Unidos, que é um monte de criança presa lá como bichinhos dentro daquele cercado lá alambrado. Então é muito triste isso. Não queremos ver não só as nossas crianças, como nenhuma criança, né? Não queremos ver ninguém numa situação daquela. Nós queremos que eles venham logo de volta para o Brasil, porque infelizmente eles entraram ilegalmente e agora estão pagando preço. Mas a gente quer que eles voltem sãos e salvos para cá, né? Então nós amamos o Brasil e nós podemos sim fazer o sacrifício de orar, o sacrifício de jejuar e o sacrifício de pregar o Evangelho, conforme as nossas forças, conforme as nossas condições. Se você trabalha, você pode pregar para um colega de trabalho. Se você estuda, você pode pregar para um colega da escola, da faculdade, de onde você estuda. Podemos pregar para vizinhos, né? Conforme as oportunidades vão chegando, a gente vai pregando. Eu moro lá vizinha com um bar, né? Na minha casa é parede de meia com um bar. E já preguei para o dono do bar, já preguei para o filho dele, e oro constantemente por eles. Toda segunda-feira nós temos oração em casa, e eu oro pelos meus vizinhos, coloco diante do Senhor, porque o meu prazer será ver alguns deles convertidos. Então, que Deus possa nos usar como instrumentos, né, para levar a palavra do Senhor avante. Nós vemos que a pastora Vilma, ela leu o Salmo 105, né, uma parte do Salmo 105. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Salmo de número 105. Ó, aqui ela leu aqui os últimos versículos, aqui ela leu 44, 45, né? Vamos ler aqui o finalzinho aqui do Salmo 105, que diz assim, ó, versículo de número 42. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão seu servo, e conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que se lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Aleluia, né? Então nós vemos aqui, aquele povo, ele andou por aquele deserto, mesmo cometendo tanta coisa errada como eles fizeram, Deus teve misericórdia, e a nova geração, ela entrou na terra prometida, para desfrutar de casas que eles não construíram, de vinhas, olivais, figueiras que eles não plantaram, né? E para desfrutar de tudo que tinha lá, que não tinha custado o trabalho deles, porque Deus colocou eles lá, Deus tirou aqueles povos de lá, que eram pessoas que infelizmente tinham escolhido o caminho do mal e da perdição. Eles estavam espiritualmente perdidos, não quiseram nada com Deus. Então, por esse motivo, eles foram desarraigados da terra, e o povo de Deus entrou no lugar deles. Então, eles tinham mais era que valorizar tudo que Deus fez por eles, porque já aqui falou, né? Falou assim, deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos. Tudo que aquele povo trabalhou para construir cidades, né? Fontes de águas que eles prepararam ali, o lugar por onde as águas passavam. Antigamente eles faziam, né? Onde a água corria, tudo aquilo estava lá construído para que eles pudessem se apossar. O que eu quero dizer é que Deus tem uma terra muito melhor do que a Canaã terrestre, que foi aonde o povo foi colocado. E Deus, ele já foi, né? Jesus já foi preparar o lugar. A Bíblia diz lá em São João 14, vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus já foi preparar esse lugar, e é muito melhor do que a Canaã terrestre, porque é a Canaã celestial, aonde ele vai acolher o povo de todas as nações.
Isso vai ser maravilhoso. Você vai estar louvando com os nossos irmãozinhos lá da África. Ainda ontem eu estava assistindo, eu gosto muito de assistir, estava vendo lá aquele povo que não tem praticamente nada, eles estão no meio de um ermo, não sei nem como é que eles vivem, porque a gente olha assim, é um lugar que parece que não dá nada, você só vê árvores baixas e ralas, não é uma mata, também não é um deserto, também não é uma savana, eu não sei do que eles vivem naquela terra, mas muito alegres, pessoas que aceitaram Jesus lá, que tem missionários de igrejas por aí que estão pregando lá, e eles estão muito felizes com Jesus, debaixo apenas de um telhado, eles fazem assim, colocam estrutura, né, 4 estruturas assim de, como que vai dizer, colunas, e fazem aquele telhadão, e o povo chama de igreja, mas fica muito feliz. Irmãos, muitas vezes nós não valorizamos nem nada, temos que valorizar até a cadeira que Deus dá para nós sentarmos. Aquele povo não tem nenhuma cadeira para sentar, eles ficam em pé. Mas que alegria que aquele povo tem para louvar o Senhor. Um dia nós vamos estar junto com eles, louvando o Senhor. E junto com outros povos de todas as nações, raças, tribos e línguas. É assim que Deus quer. E no meio desse povão, nós esperamos que o nosso Brasil esteja lá. Brasileiros, né? De norte a sul, leste a oeste, o nosso país é um país muito rico, viu? Parece que não, mas é um país rico. Ainda que nós não sejamos país de primeiro mundo, mas olhe para as riquezas naturais do Brasil, coisa linda. Não sei se os irmãos sabem, mas o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Do mundo. Talvez os irmãos aqui não tiveram oportunidade. A pastora Vilma foi lá para Minas, eu não sei se ela chegou talvez ela não lembra, mas quando nós fomos lá, eu estava observando os cafezais, mas some de vista. E quando ele está branco, com aquelas flores branquinhas, é a coisa mais linda, irmãos. Você vê que coisa bonita, viu? Só cafezal, some de vista. Então o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Nós temos florestas enormes. A Amazônia é considerada, né, como o pulmão da terra, porque é muito verde. Então ela é chamada de pulmão da terra. Está no Brasil, uma grande parte dela, né? Ela não é só no Brasil, mas a maior parte é aqui. Olha os tamanhos dos nossos rios. Rio Amazonas, Rio São Francisco. Coisa linda, né, irmãos? Tem minérios. Tem animais de tantas variedades, o Brasil é lindo, mas o povo brasileiro, muitas das vezes eles estão com seus corações fechados para Deus, mas se na coletividade eles estão pecando, nós estamos aqui orando para que Deus esclareça a mente deles, que Deus venha falar aos corações, que Deus venha esclarecer suas mentes, para que eles possam se curvar diante daquele que merece todo o nosso louvor e adoração, que é Jesus Cristo Salvador. Louvado é o nome do Senhor, né? Assim eu quero encerrar essa palavra aqui, porque foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, que nós possamos continuar orando pelo Brasil, valorizando o Brasil, e se Deus me der oportunidade, eu ainda vou conhecer muitos lugares aqui. Eu já conheço alguns, e a minha terra é muito linda, né? Minas Gerais é muito bonito. Então quando a gente vai para lá, eu não tiro os olhos da janela do carro, só olhando a beleza, porque é lindo, né? Muito bonito. Outra coisa boa que tem no Brasil agora, que eu estou sabendo que eles estão exportando, são os queijos canastra, que é feito lá em Minas Gerais. Esses dias eu falei para o meu marido, eu sei que é um queijo caro, mas eu quero comer esse queijo canastra, porque mineiro gosta de queijo. E agora nós vamos mandar os queijos fora do Brasil e eu não vou comer? Não, eu quero, né? Eu quero queijo canastra, porque eu sei que é gostoso. Então vamos orar, né, pelo Brasil, para homens, mulheres, crianças serem salvos. Glória a Deus. Louvar a Deus porque nós já fomos alcançados pela salvação. E agora nós temos o dever de levar a salvação para os outros. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a virem aqui à frente, como a pastora Cleusa gosta, né? Para que a gente faça oração pelo Brasil. O ministério monoteísta. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.